Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui para o nosso cafezinho. Ótimo dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Ótimo dia para todos. Muito bom dia, Bruno. Eu aqui em Águas de São Pedro, mais um ano acompanhando o Fomenta, que é aquele encontro dos municípios de pequeno porte do estado de São Paulo para discutir os desafios da gestão pública em suas diferentes áreas, Bruno. E é necessária a discussão pensando naquelas que precisam sempre fazer mais, mas com menos recursos, né? E até por isso o debate sobre finanças, inovação e direitos acaba sendo essencial, mas não só na discussão em si, né? A gente quer ver também algo na prática, Bruno. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? O evento, sem dúvida alguma, tem uma grande importância, né, Sandra? Isso porque coloca em tela os desafios, como você está colocando, como você está trazendo, dos municípios. Esses desafios são muito expressivos, até porque, vamos lembrar, que a realidade política do Brasil é uma realidade de composição de pequenos municípios, que lá atrás, nos anos 80, muitos foram criados numa lógica de expansão das cidades, né? Principalmente imbuídos daquele espírito da Constituição de 88, de autonomia, descentralização, participação política local, cada um poder reivindicar os seus direitos, os seus desejos de se autodeterminar, mas dentro de um sistema, né, nacional, vamos dizer assim, de uma lógica de organização federativa que traz desafios expressivos até hoje, né, Sandra? Se a gente parar para pensar, tem municípios no Brasil que, para você ter uma ideia, tem praticamente aí 90% da composição da sua receita vinda de transferências constitucionais, ou seja, não tem condições às vezes de caminhar com as próprias pernas, né? Ou seja, com recursos próprios, porque há essa necessidade de um dinamismo econômico para você poder ter também as condições para poder administrar. Então, acho que esses desafios são desafios que passam, obviamente, são questões que estão sendo pontuadas. A gente tem uma reforma, que é uma reforma tributária, que a longo prazo vai preocupar um pouco mais os municípios, mas tem uma demanda de hoje, que é uma demanda também muito significativa, que é o fato de que muitos dos prefeitos, gestores locais, secretários, têm reclamado do quê? Mais responsabilidades, né, Sandra? Frente a recursos mais apertados. E aí cai no que você está falando. Tentar fazer uma melhor possível com menos recursos, o que é mega desafiador. Por isso o encontro, para poder conversar também sobre experiências, criar conexões, ver o que tem sido feito em algumas localidades para poder inspirar aí os gestores, né? Com certeza. E enquanto aqui a gente vai ficando atento, né, o que exatamente essas entidades, esses gestores estão propondo, em Campinas, agora nesse momento, está tendo a entrega das instalações dos bombeiros no Jardim do Lago. É uma reinauguração ali, entrega de viaturas, e nos traz também uma cobrança, Bruno, em relação ao que foi prometido de ter unidades do Corpo de Bombeiros em grandes distritos de Campinas, no Ouro Verde, no Campo Grande, algo que foi prometido no final do ano passado, que as obras, né, pelo menos o projeto, na verdade, seria concluído em 11 meses, já chegamos nesse período de 11 meses praticamente, e a gente não ouviu mais falar em nada disso, inclusive da unidade também dentro da Unicamp, né, Felipe Pereira? Exatamente. E eu lembro até que havia uma discussão no caso da base do Ouro Verde, porque lá está a Associação dos Moradores do DIC 5 de Março. E aí a gente tentou procurar a associação para ver o que ficou resolvido nessa história, e aí a prefeitura acabou anunciando um outro projeto ali naquele espaço. Eu tô tentando lembrar qual que era esse projeto que foi anunciado depois, mas aí a própria prefeitura parece que já desistiu da base dos bombeiros, ou de doar o terreno, né, ali no cruzamento da Carmen de Ângeles Nicoletti com a Avenida Emily Cristiane Giovannini. Tô tentando lembrar aqui, eu vou pesquisar rapidinho aqui. Perfeito. Mas seria nesse sentido do que se espera e do que se realmente consegue, né, como a gente tem falado aqui. E a gente tem falado bastante sobre isso, né, Sandra? Eu acho que tem, obviamente, uma preocupação que é legítima de você levar esses equipamentos, né, que são equipamentos fundamentais, como o Corpo de Bombeiros, equipamentos públicos, né,
que segue toda uma lógica, né? Então, segurança, saúde, educação, enfim, tudo isso para os bairros de modo mais descentralizado. Ainda mais numa cidade como Campinas, que cá entre nós é complexo, né? Você às vezes tem uma emergência numa determinada localidade, como é que você atravessa a cidade inteira para poder conseguir chegar a tempo ali no outro lugar, né? Então acho que tem esse desafio, que é um desafio expressivo, mas o problema principal é esse, né? Ideias surgem, projetos vão ganhando força, mas e na hora de concretizá-los, e na hora de colocá-los efetivamente em prática, né? Parece que tem faltado muitas das vezes essa força, vamos dizer, essa capacidade, acima de tudo, de implementação dessas políticas, né? E no caso do Corpo de Bombeiros é uma necessidade substancial conforme as cidades vão se expandindo cada vez mais, né? E aquele projeto de lei do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável volta a ser discutido na Câmara hoje na sessão. Marco Guarizo, inclusive, traz alguns detalhes para a gente. Vamos ouvir. A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira em definitivo, na reunião ordinária, o projeto de lei complementar que estabelece as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, o PIDS. As regras foram definidas levando em conta o ecossistema da ciência e tecnologia da Unicamp Ciatec e alinhado ao plano diretor de Campinas. De acordo com a Prefeitura, a proposta cria um conjunto de parâmetros urbanísticos e ambientais com o objetivo de atrair pesquisa, inovação e empresas de alta tecnologia, mas preservando áreas sensíveis e estimulando soluções baseadas na natureza. Pelo texto, o PIDS se organiza em duas zonas: zona de centralidade, com uso misto e moradia multifamiliar, e zona de atividade econômica, que é voltada para atividades de inovação, tecnologia, pesquisa e serviços de suporte. Os vereadores votam ainda um projeto de lei de autoria do prefeito Dário Saad, que institui o programa de recadastramento imobiliário para georreferenciamento e de regularização cadastral e tributária no município. Também do Executivo, os parlamentares analisam uma lei complementar que define critérios para a instalação e funcionamento de estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras. As outras votações são de nomes de ruas e homenagens, incluindo o nome do ex-vereador Francisco Selim, que morreu em março deste ano, para a galeria de ex-presidentes da Câmara. A 65ª reunião ordinária será realizada a partir das 18 horas no plenário da Câmara, na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 124, no bairro Ponte Preta. De Campinas, Marco Guarizo. A questão do PIDS é o que realmente chama bastante atenção, porque vem sendo discutido já há alguns anos da necessidade de mudanças ali de zoneamento, né, de estabelecer regras que envolve questões aí ligadas à sustentabilidade, mas uma preocupação ambiental também, né, e de como essa regulamentação no entorno obrigatória vai impactar aí na rotina do bairro como um todo. Pois é, e esse é um dos temas que tem mais oposto aí também em setores da oposição frente àqueles que são da base de governo, né? Pra gente que acompanha sempre as sessões, tem muitos vereadores que têm sido críticos em relação não ao PIDS em si apenas, mas à forma como ele está sendo desenhado, como ele está sendo implementado e os impactos que ele pode trazer, como você muito bem disse, né, Sandra? A população local, a mobilidade, a organização, a preservação do espaço, enfim, é complexo porque, assim, ao mesmo tempo que tem que se avançar em termos de urbanismo, no conceito de cidade lá de 15 minutos, que é uma das coisas que está sendo mais discutidas hoje, né? Então, ter os equipamentos próximos, permitir que as pessoas se desloquem menos para poder ganhar em termos de mobilidade e tudo mais, há uma preocupação que é uma preocupação especificamente sobre essa questão do zoneamento, que é o que efetivamente vai ser preservado e o que vai, às vezes, se dar uma carta branca para, em tese, preservar, mas na prática não sei exatamente o que vai acontecer. Então, acho que é essa contradição que tem movido, muitas das vezes, as críticas e as discussões em relação ao projeto como um todo, que, como eu disse aqui, vem gerando embates aí sucessivos entre parte da base e os vereadores aí da oposição, né, Sandra? Bruno, seguimos atentos a tudo que acontece aqui na nossa região e os impactos aí na nossa rotina, e te esperamos amanhã para mais um cafezinho. Combinado. Amanhã nós voltamos e também tem coisas na sessão, só um último pitaco aí, né? Sim. E aquela história, né?
as datas comemorativas, as homenagens e aquilo de sempre, né? Sem muitas novidades substanciais em relação a isso. Só um projeto que me chamou a atenção, que o Guarizo trouxe também, que é a questão do Dário, que no final das contas o objetivo é um só, que esse lance do georreferenciamento e tudo mais, né, gente? Fazer atualizações para fins arrecadatórios, né? A prefeitura vem cada vez mais fechando o cerco para poder criar estratégias para ampliação de arrecadação, né, gente? Essa que é a verdade. Até amanhã, Bem lembrado. Bruno. Até, gente. Abraço. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais risco